Porque ainda não estamos evoluindo só no bem, e vamos seguir o Cristo né, para conseguir fazer a evolução. Por falar em cruz, terra e sofrimento, hoje eu trouxe aqui numa das 20 mil cartas, está aqui uma das 20 mil cartas, um sofrimento, uma cruz, né, nesse sentido de grande sofrimento, para estudarmos nesses poucos minutos que nos faltam. Maior sofrimento na terra, perdeu o filho único. Essa é uma dor difícil, é uma prova muito difícil, né? Então eu trouxe um caso desse, o caso de Carlos Marino Vock, um irmãozinho que com 17 anos desencarnou em acidente de automóvel, era filho único, a religião era assim indefinida. Quando perguntavam para ele, qual a sua religião? Ele batia no peito assim no coração e falava assim, JC está aqui. JC era Jesus Cristo. Então, daquela maneira alegre, jovem, JC está aqui. Bom, o acidente. Ele estava com mais 3, 4 colegas, não era ele que estava dirigindo, ele tinha 17 anos, era o Ricardo. Estavam indo de Sorocaba para Votuporanga, e aí o carro foi fazer uma ultrapassagem numa lombada, e uma ultrapassagem numa lombada. Vinha uma carreta do outro lado, e o motorista foi fazer, né, sair da direção, e o caminhão também tentou evitar o acidente, mas o caminhão bateu no carro deles, mas pegou só a parte de trás do carro. Ele conseguiu tirar uma parte do carro, uma parte de trás, não conseguiu, e foi justamente onde estava ele, só ele desencarnou no acidente. Então a mãe viveu uma circunstância de perder o filho único, que estava indo no carro, que o amigo estava dirigindo, que foi fazer uma ultrapassagem no lugar errado, no modo errado, tudo errado, e aí só ele morreu naquele acidente. Ficou desesperada ela e o pai, desesperados. Aí foram para o Chico Xavier, porque era muito famoso naquela época, as pessoas que ficavam desesperadas com a perda dos entes queridos falavam e as pessoas acabavam indo. Ela foi a primeira vez numa excursão, buscou saber uma excursão que é para Uberaba, foi lá, aquela multidão de gente, não conseguiu nem, só espiou o Chico Xavier, conseguiu nem uma palavra, nem um minuto, nem 30 segundos, que às vezes as filas eram tantas pessoas, e não dava tempo dele conseguir abraçar, mesmo que fosse 30 segundos cada um, não dava. Aconteceu isso com ela na primeira vez, e também não veio a mensagem do filho dela na primeira vez. Aí numa segunda, ela falou, eu vou lá sozinha, tal, pegou e foi. Nessa segunda vez que ela foi, o Chico Xavier não estava em Uberaba, ele tinha saído, estava em alguma outra cidade, então ela não tinha conferido a agenda, não tinha essa informação, ela foi pensando que ele estivesse, ele não estava. Quando ela foi na terceira vez, ela teve a oportunidade de ficar perto do Chico, mas ela não conseguiu falar nada, foi o próprio Chico que tomou a iniciativa e fez a pergunta para ela, olhando para ela, chegou perto dela e falou assim, quem da sua família, já desencarnado, tem o nome de Luiz e o nome de Ana? Aí ela ficou pensando, e eram pessoas que tinham falecido há mais de 35 anos, bisavó, aquelas, né? Era da família, era conhecida, mas ela já não pensava nas pessoas há muito tempo, mas tinha. Aí ela respondeu, e aí o Chico falou assim, e quem é Marino? Marino é o filho dela que tinha desencarnado. E aí ela fala que era o filho dela, ele disse, ele está do seu lado. Mas já entre um monte de gente, né, aquela circunstância, houve essa conversa. E nessa noite realmente veio uma mensagem do Marino, Carlos Marino Vock. Eu separei aqui alguns trechos da mensagem para fazermos reflexão a respeito da vida no mundo espiritual. O primeiro trecho ele vem mostrar a realidade do fenômeno, a constatação que o conteúdo da produção mediúnica prova essa realidade. Ele diz assim, o Marino, sei que em seu coração existe um relógio invisível, no coração da mãe um relógio invisível, contando as horas e quando se decidiu a vir de Sorocaba para cá, Sorocaba onde eles moravam, para cá para Uberaba onde ela estava com o Chico, encontrei-a enumerando nos dedos quanto tempo de ausência deveríamos registrar. Porque a mãe, durante a viagem, ela ficou fazendo a conta desde o dia que tinha morrido o filho, até aquele dia que ela estava indo no Chico pela terceira vez. Quantos dias tinham passado? E eram exatamente 2 anos e 10 dias. Para chegar nesses 10 dias, ela estava contando nos dedos das mãos, que nem nós fazemos assim, né?
Então ele viu ela no carro fazendo isso, durante a viagem, e ele psicografa pelo Chico esse detalhe. Olhem só o detalhe da precisão da produção mediúnica de Chico Xavier. Se fôssemos contar, eu leio algumas palavras dos livros, são 500 livros, mais de 500 livros psicografados. Cada livro tem uma montanha de detalhes. Essas 20 mil cartas têm outra montanha de detalhes. Eu queria saber quantas provas existem na produção mediúnica de Chico Xavier da realidade do fenômeno. Quantas provas existem? Deve passar de milhões. Tem mais de 500 livros. Cada livro a gente acha 20 mil cartas. Só nessa carta, o pesquisador aqui pôs 16 evidências. Mas se você vai lendo, tem muito mais, que não dava para o médium saber e que está escrito no conteúdo da mensagem. Né? Mas ele selecionou 16 que ele foi conferir. Mas tem mais. Mas são 20 mil cartas. É verdade que nem todas têm 16 evidências, mas tem outras que têm muito mais evidências. Me lembro de uma carta que eu li aqui que tinha 35 nomes de pessoas diferentes. Se for fazer uma festa em casa e convidar 35 nomes, eu já me atrapalho. Imagina acertar de uma pessoa, a relação de uma pessoa, 35 nomes diferentes relacionados com a pessoa que tinha morrido. E o mais curioso é que um dos nossos irmãos que frequenta aqui, o Gino II, né, era da família onde a mãe dele frequentava, Batuíra, em São Paulo. Então, a maior parte daquelas pessoas ele tinha conhecimento. Né? Ele estava aqui aquele dia que estava fazendo aquele estudo daquela carta. Se convertermos tudo isso em minutos para definir nosso tempo de saudade, creio que estaremos encontrando o sentido dos nossos valores eternos. Esse próximo trecho é uma poesia, um trecho que ele tem uma linguagem mais poética, porque no conteúdo geral é educado, fala em querido, fala ente querido, fala uma série de coisas. Eu seleciono só algumas partes para fazermos o nosso estudo na palestra. Essa parte ela tem uma filosofia, uma doce poesia. Mãezinha, a faixa de aflições maiores já passou. O que resta é uma chuva de lágrimas, parecendo o aguaceiro que remanesce da tempestade. No princípio é o vento e o granizo, como a destruírem tudo, mas depois vem o frio e a garoa, quando não se vão embora. É o que nos acontece, mas venho pedir sua calma e coragem. Então ele faz essa comparação, né, de uma tempestade que parece que vai acabar tudo, depois fica só uma garoazinha que dá até para sair nela, gostoso, ou para a chuva. Então é isso que aconteceu nesse momento trágico que ele perdeu a vida. Aí eu selecionei outro trecho que ele está relacionando o instante do acidente. Vamos ver o testemunho desse irmão contando o fato de ser surpreendido com o caminhão batendo, né? Até ele acordar em consciência de que ele morreu, qual foi a impressão, o que aconteceu. Não existem dois casos absolutamente iguais, mas existem casos de semelhanças, né? E nós, estudando essas circunstâncias, nós estamos nos preparando para a nossa. Né? Como fazemos uma variedade de estudos, é provável que, quando for a nossa vez, cada um de nós já viu um exemplo semelhante. Dá até para se entender melhor o que está acontecendo, é? Verdade. Não é bom? Não vai valer a pena? Nós não queremos fazer hoje, queremos que demore muito, mas todos nós vamos fazer essa viagem. Não tem jeito, né? Olha a circunstância dele. No instante preciso daquele choque, ele começa a falar exatamente quando o veículo recebe o impacto do caminhão, impossível de descrever, por mais que me esforçasse para ficar aceso. A cabeça esmorecia como se um sono provocado por remédios me atacasse. É evidente, depois que o acidente ocorreu, você pode entender, o caminhão, a lombar, você pode entender, mas você está lá, você não sabe o que vai acontecer. No máximo, a pessoa viu uma circunstância de risco, ultrapassando sem visibilidade numa lombada e apareceu o caminhão, né? Não dá para raciocinar toda a circunstância. E aí ele é mergulhado num sono, como se tivesse tomado um remédio. Esse como se tivesse tomado um remédio, ele pode não estar vendo, mas em muitos casos toma o remédio sim.
Não é que põe na boca do corpo carnal. É que não existe jeito de morrer surpreendendo o mundo espiritual. Na morte, nós só surpreendemos os vivos. Né? Ela surpreendeu a mãe, o pai que não esperava aquele acidente, mas não dava para surpreender os protetores dele, os espíritos que estavam acompanhando aquela ideia do motorista, não dava para surpreender Jesus, não dava para surpreender Deus. Né? Não é que ele morreu aqui, chegou a notícia para Jesus, desencarnou aquele irmão que o Senhor é responsável, porque ele é responsável por todos nós na Terra. Qualquer nascimento, qualquer morte, tudo, qualquer coisa, tudo é responsabilidade do governador espiritual do planeta. Não é possível ter um pensamento, nada, tudo acontece no controle e domínio desses espíritos. Então os espíritos que iam permitir que isso acontecesse, de acordo com o merecimento, de acordo com a misericórdia divina, é que colocaram os fluidos para ter, né, o seu passamento de acordo com o seu merecimento, mas a misericórdia divina, como Jesus fala, cada um segundo suas obras, acrescentando o amor de Deus por nós. Então esse remédio ele tomou em termos fluídicos e sentiu um sono forte. Pensei nos amigos, ouvi gritos, quis auxiliar